Queridos irmãos e queridas irmãs, nesta semana se completa 3 anos que Francisco assinou o documento da fraternidade humana. E nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que esse documento e essa assinatura de Francisco ali foi a formalização desta nova religião universal. Então nós temos que considerar que esta religião única e universal, que era sonhada pelos inimigos da igreja, já foi fundada por Francisco há 3 anos atrás, no dia 4 de fevereiro de 2019. Então nós vamos hoje explicar aqui que esta religião foi planejada muito antes pelos judeus talmudistas, e eles quiseram elaborar o projeto desta religião para todos os seres humanos, conhecida também como noachismo ou noéismo, como querem dizer alguns no Brasil. Então quer dizer que não se trata de converter a humanidade inteira à religião dos judeus, mas fazer com que a humanidade reconheça a doutrina e a supremacia de Israel e fazer com que as pessoas sejam colocadas a serviço dos judeus. Então, esse documento sobre a fraternidade humana foi assinado entre Francisco e um representante do islamismo. Por quê? Porque essas são as duas grandes religiões monoteístas que se colocam a serviço, como que submissas a serviço de Israel. Então, a profissão de fé de Bergoglio coincide com esta declaração da fraternidade humana. Porque ele disse certa vez: eu creio em Deus, não em um Deus católico, porque não existe um Deus católico, mas eu creio em Jesus Cristo, que é o meu mestre, o meu pastor. Mas Deus, o Pai, Abá, é a luz e é o Criador. Então, nessa profissão de fé aqui, simplesinha, você percebe bem que ele faz a distinção. Quer dizer que tem o Deus Criador e tem Jesus Cristo, que é o mestre. Então, Jesus Cristo não é Deus igual ao Pai. Isso ele deixou bem claro, inclusive dizendo que não crê num Deus católico. Ora, o noachismo é exatamente essa religião, que nos apresenta um Deus único, que deve ser adorado por todos os homens, independente das nuances religiosas. Então basta que você diga: eu creio em Deus. Então é por isso que eles tomam aquela tradição do Talmud, que ensina que existem 7 leis que Noé recebeu depois do dilúvio para transmitir para a humanidade. Essas leis são imperativos morais que teriam sido dadas a toda a raça humana através dos filhos de Noé. Então eles formam assim um sistema moral que é considerado pelos judeus como a religião mais antiga da humanidade. Então por isso nós todos teríamos que aderir ao noachismo. Esse noachismo, segundo o rabino Ben Amozeg, é uma moral fundamental que deve conduzir a humanidade a uma plena evolução. Então eu destaco aqui a importância de nós estarmos atentos a isso, porque muitas vezes as pessoas fazem questão da moral, mas se esquecem da fé, que está acima da moral. Portanto, é a fé católica que tem a primazia no ensino da igreja, para depois receber o ensino da moral, quer dizer, das leis que vão reger a nossa conduta. Entretanto, depois da Revolução, os padres, em todos os países onde era instalado o regime revolucionário,
eles eram proibidos de pregar os dogmas da fé. Eles só podiam pregar a moral. E é interessante que a partir daí começou esse costume de fazer com que a religião se torne simplesmente um sistema moralista. E é assim que Kant, já no fim do século XVIII, dizia que a religião não serve para outra coisa senão para ensinar aos homens quais devem ser as suas condutas. Então tudo isso está coligado. De fato, segundo essa tradição talmudista, o mundo está dividido entre Goim e Yehudim, ou seja, entre os judeus e o resto da humanidade. Os judeus seriam o povo sacerdote, que vai fazer a mediação entre as pessoas normais e Deus. Eles têm outras obrigações além dos Goim, ou seja, do resto das pessoas da humanidade em geral. E por que eles têm outras obrigações? Porque eles têm relacionamento direto com Deus. Enquanto que nós temos simplesmente uma impressão de Deus. Então nós estaríamos ali fazendo simples devoções ou fazendo simples atos de fé naquele Deus único, mas nós não teríamos a possibilidade de orar a Deus diretamente como fazem os judeus, que são, segundo eles, os sacerdotes, os mediadores entre as pessoas e o Deus verdadeiro. Então quer dizer que todas essas coisas seguem a tradição deles, e de acordo com essa tradição rabínica, o não-judeu que respeita as 7 leis de Noé já é considerado um justo, e ele terá uma certa parte na vida futura. Então quer dizer que nós entraríamos todos nessa mesma categoria. E os judeus, então, assumiriam o seu posto de dominadores e mestres da humanidade. Então nós sabemos que Bergoglio, que está ali a serviço desses judeus talmudistas, ele então fez o seu trabalho e assinou o documento da Fraternidade Humana, que instala a religião universal do noachiismo. Nesse documento diz o seguinte, que nós, crentes em Deus, quer dizer, pouco importa se um é muçulmano, outro é católico, todos nós aqui, crentes em Deus, a partir da nossa responsabilidade religiosa e moral, através desse documento, rogamos a nós mesmos e aos líderes do mundo inteiro, aos artífices da política internacional e da economia mundial. Quer dizer que eles entram ali com esse documento como representantes da religião mundial para pedir àqueles que comandam a economia mundial e a política mundial que eles se comprometam na difusão da tolerância, da convivência e da paz. Então aqui estão os valores desta nova religião. Para intervir o mais breve possível, a fim de impedir o derramamento do sangue inocente, acabar com as guerras, os conflitos e, por que não, a degradação ambiental. Tão grave, né? Nós não podemos deixar de destruir o meio ambiente. E o declínio cultural e moral que o mundo vive atualmente. Então, partindo desta reflexão profunda, diz aqui o documento sobre a fraternidade humana, sobre a nossa realidade contemporânea, e apreciando todos os êxitos e vivendo as suas dores, os seus dramas e calamidades, esta declaração acredita firmemente que entre as causas mais importantes da crise do mundo moderno se contam uma consciência humana anestesiada e o afastamento dos valores religiosos. Então quer dizer, isso aqui é um documento que alguém que se apresenta como Papa vai lá e assina. Jamais a Igreja Católica assinaria uma coisa semelhante a essa. Porque a pessoa está dizendo que o problema da humanidade é que as pessoas estão se afastando dos valores religiosos. Quer dizer, é uma indiferença total.
Normalmente nós deveríamos dizer, as pessoas estão se afastando de Cristo, estão se afastando da fé católica. Mas não, estão se afastando dos valores religiosos, quaisquer que sejam. Bem como o predomínio do individualismo, das filosofias materialistas que divinizam o homem e colocam os valores mundanos e materiais no lugar dos princípios supremos e transcendentais. Quer dizer que não é nem Deus, são os princípios supremos e transcendentais. Quer dizer, qualquer religião aqui está muito satisfeita. Então, fazendo um resumo desta ideologia do documento da fraternidade humana, nós podemos dizer que os inimigos da humanidade são individualismo, materialismo, intolerância, consumismo, guerras, pobreza, pandemias e destruição da natureza. Tudo isso aqui são os inimigos a combater. Qual é a falsa solução que eles apresentam? Igualdade, liberdade, fraternidade. São os valores da revolução, os valores do noachismo. Por quê? Porque, afinal de contas, todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais, e nós devemos ser livres para sermos também capazes de ser felizes. Enquanto que a verdadeira solução seria a conversão ao verdadeiro Deus e ao catolicismo. Então, eles dizem nesse documento que tudo isso contribui para disseminar uma sensação geral de frustração, solidão e desespero, levando muitos a cair no extremismo ateu e agnóstico ou então no integralismo religioso. Então, quer dizer que aqui, nesse documento assinado por Francisco, nós temos que combater o integralismo religioso, que é exatamente o que a Igreja Católica sempre representou. Ou seja, uma religião que tem a integridade de toda a lei, de toda a moral, de toda a fé. Então, quer dizer, nós vemos aqui que eles querem convencer as pessoas de que todos aqueles que pregam uma religião verdadeira são necessariamente extremistas e fundamentalistas. Quando que não é o caso, quando nós temos a verdade revelada por Deus para a Santa Igreja Católica. E aí diz, o primeiro e mais importante objetivo das religiões, não quer dizer que é o documento mesmo, desta religião mundial. Porque ele vai dizer, ó, agora todas as religiões que fazem parte desse nosso projeto têm que entender que o primeiro e mais importante objetivo das religiões, tudo junto, é crer em Deus. Tá vendo? Isso aqui é uma profissão de fé do noachismo. Invocá-lo, honrá-lo e chamar todos os homens a acreditar que este universo depende de um Deus que o governa. Veja aí onde nós chegamos. E que Ele é o Criador que moldou com a sua sabedoria divina e nos concedeu o dom da vida para guardarmos em todo o tempo. Então aqui você já vê a expressão fundamental do noachismo. Quer dizer, nós cremos num Deus único, Criador do mundo. Então quando você vai ler os 7 mandamentos, quer dizer, as 7 leis noachidas que eles dão para nós seguirmos, nós vamos encontrar, a primeira delas é essa: proibição de toda idolatria, culto de um só Deus. Depois, estabelecer tribunais para julgar a observância das leis. Depois nós temos também a proibição de blasfêmia ou sacrilégio, não matar, não roubar, proibição de uniões ilícitas, por exemplo, incesto, porque para eles nós não somos seres humanos na mesma dignidade. Então nós não teríamos proibição de fornicação ou de adultério, mas simplesmente de uniões ilícitas. Como, por exemplo, união de um pai com uma filha, de pessoas próximas.
e a proibição também de comer carne de um animal enquanto ele está em vida. Agora, uma vez que você observa essas 7 leis, já está bom. Você já faz parte desta comunhão com Deus, desde que você reconheça que os judeus são os representantes desse Deus. Então é isso que está sendo, de uma forma discreta, infundido na sociedade através dos meios de comunicação e através da atuação da Igreja após o Vaticano II. Porque foi feito esse pacto para que todos observem as leis noachidas e sigam essa observância para que eles participem desta religião universal. Então quer dizer que esse documento está de acordo com tudo aquilo que os judeus designaram segundo as tradições talmudistas, portanto, que vieram depois que eles negaram Cristo, o Novo Testamento. E ele vai estabelecer a importância do papel das religiões na construção da paz mundial. Então, esse é o resumo do documento. Tudo que eles querem fazer ali, que eles assinaram dia 4 de fevereiro de 2019, é mostrar o papel das religiões na construção da paz mundial. Então nós estamos bem no coração desta preparação próxima para o advento do anticristo. Porque aqui está o plano de governo do anticristo. A paz mundial e o papel das religiões para construir esse mundo maravilhoso. Que paz, que harmonia que nós vamos ter. Porque afinal de contas nós não temos o pecado original. Nós não temos nada a purificar, nós não temos os pecados a confessar, nós não temos uma revelação de Cristo a seguir, nós só temos sentimentos religiosos. Esses sentimentos religiosos são bons, são legítimos, vamos nos abraçar, sejamos irmãos. Tudo está resumido nisso. Tá vendo? Então essa é a maneira mais sutil e mais discreta que eles podiam ter para extinguir todo o catolicismo. Então é por isso que o rabino Mendel começou já na década de 80 uma campanha para que as pessoas aceitassem os 7 preceitos de Noé, conforme estão descritos, segundo eles, na Torá. E com isso aumentou consideravelmente e continua a aumentar o número das pessoas que aderem a essa posição e a esse desejo de instalar a religião universal noachida. Então, segundo o rabino Ben-Amozeg, o noachismo é a verdadeira, única e eterna religião dos gentios, ou seja, daqueles que não nascem judeus. E esse noachismo se trata de uma religião que vai elevar o cristianismo à sua mais perfeita e última evolução. Então você veja que eles mudaram de estratégia. No começo, aqueles que não aceitavam Cristo e que redigiram o Talmud perseguiam com todas as forças os cristãos. Mas quando eles perceberam que o cristianismo tinha se tornado uma grande potência e que as pessoas no mundo inteiro tinham essa devoção e esse amor a Cristo, então eles disseram, vamos aproveitar o amor e a devoção que eles têm a Cristo, mas vamos transformar o cristianismo em noachismo, porque eles podem continuar amando Cristo desde que eles considerem que não é preciso adotar os dogmas da Igreja Católica. Basta seguir uma moral básica e se submeter a esses preceitos básicos, formando essa religião universal junto com as outras religiões. Então foi assim que ele, o rabino Ben-Amozeg, descreveu o noachismo como a perfeita evolução do cristianismo. E é nisso que acreditam esses que estão fazendo aí a religião do Vaticano II, que agora chegou na sua plenitude com Francisco. Então quer dizer
que isso é muito mais útil ao judaísmo do que fazer com que os gentios, quer dizer, todos os outros povos pagãos, se tornem judeus. Porque eles não querem a conversão das pessoas ao judaísmo. Eles querem simplesmente que as pessoas estejam numa religião de segunda classe, submissa ao judaísmo. E é isso que é importante as pessoas entenderem. Essa é a mensagem fundamental para nós entendermos o que está acontecendo hoje a nível da nova ordem mundial. Porque a nova ordem mundial é exatamente o estabelecimento dessa supremacia judaica. E essa supremacia judaica precisa dessa religião mundial noachida para poder se concretizar. Então não se trata de cancelar o cristianismo, mas de operar uma metamorfose, segundo os critérios das leis noachidas. Sobretudo, ignorar os dogmas da fé e disseminar falsas e inócuas devoções que não ajudem no conhecimento da religião da encarnação. Então quer dizer que esse é o plano. A religião da encarnação, quer dizer, o catolicismo, é a religião que faz realmente oposição a esse judaísmo novo que foi criado pelo Talmud. Então, como eles percebem que eles não podem fazer frente, quer dizer, que eles não podem destruir o cristianismo, porque é um sistema religioso mais perfeito do que o judaísmo deles, então eles dizem, olha, nós não vamos destruir o catolicismo, nós vamos simplesmente adaptá-lo para uma outra realidade, fazendo as pessoas acreditarem que aquelas coisas essenciais são coisas secundárias. E aí você tira as coisas essenciais, que eles vão considerar secundárias, como por exemplo o sacerdócio, como por exemplo o papado, como por exemplo os dogmas relacionados a Cristo ou a Virgem Maria. E tudo isso fica secundário, a gente não precisa nem falar mais nisso. E a gente entra com essa nova religião que dá simplesmente para as pessoas valores morais. Defende a família, defende a amizade, defende a colaboração mútua, defende o respeito e a tolerância. Tudo isso é bonito e maravilhoso. Só que nessa lógica, tudo isso se torna satânico. Então veja aqui, o que está por trás desse processo? É isso que nós queremos levar as pessoas a entender. O que está por trás desse processo é o último passo de toda uma caminhada de 2000 anos de perseguição à Igreja Católica. Desde o momento que aqueles judeus que não aceitaram Cristo fundaram essa nova religião talmudista, porque eles não são os mesmos judeus do Antigo Testamento, nós sempre explicamos isso em outras conferências, que o verdadeiro judaísmo do Antigo Testamento se transformou no cristianismo. De dois povos, Cristo fez um só. Ou seja, do judeu e do grego, ele transformou aquilo tudo e transformou aquelas pessoas, fazendo com que pela graça eles entrassem no judaísmo da nova aliança, que é o catolicismo. E essa religião verdadeira, fundada por Cristo, é a religião que Deus deu para todos os homens, não somente para os judeus. Enquanto que os judeus que não aceitaram Cristo também não aceitaram a conversão dos gentios. E eles pensaram, o certo é os judeus dominarem e os gentios terem uma religião de segunda classe servindo aos judeus. E foi ali que eles começaram a perseguir o verdadeiro Israel, como São Paulo explica na carta aos Gálatas, no capítulo 6, quando ele diz: paz ao Israel de Deus. O Israel de Deus é a Igreja Católica. E assim, todos os padres da Igreja ensinaram essa teoria da substituição. No entanto, nós percebemos que hoje em dia, através da doutrina do Vaticano II, essa teoria da substituição foi completamente anulada. E eles ensinam claramente que os judeus são os mesmos que têm o direito às alianças e que estavam cultuando o verdadeiro Deus no Antigo Testamento. E, portanto, eles têm a verdadeira religião, assim como nós também podemos ter a verdadeira religião. Não há oposição entre o judaísmo e o cristianismo.
E é aqui que nós entramos no coração do erro desta falsa igreja. Porque é nesse momento que você instala a maior contradição doutrinária entre aquilo que a Igreja Católica sempre ensinou e aquilo que eles ensinam hoje em dia. E se nós lemos o livro de Daniel no capítulo 2, nós sabemos o que é a verdadeira Igreja de Cristo. Porque ali ele diz, enquanto olhavas, uma pedra se deslocou da montanha sem intervenção de mão humana. Então essa pedrinha que se deslocou da montanha é justamente o mistério da encarnação. É Cristo que veio ao mundo e esse Deus encarnado, como uma pedrinha, destruiu todos os outros reinos. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro que estavam naquela estátua enorme foram todos reduzidos a migalhas. E como a palha que voa durante o verão, foram levados pelo vento sem deixar nenhum traço, enquanto que a pedra que havia batido na estátua tornou-se uma grande montanha ocupando toda a terra. Então aqui você tem um resumo, segundo os padres da igreja, do cristianismo. Quer dizer, ele veio do céu, se encarnou da Virgem Maria, se tornou homem, ou seja, se tornou alguém que está aqui no meio de nós para transmitir a sua humanidade pelos sacramentos, e uma vez que ele funda a igreja é a continuação da sua vida, que vai se tornar uma grande montanha e vai ocupar toda a terra. Então é assim que foi o desenvolvimento da Igreja Católica como continuação da vida do próprio Cristo. Mas essa mesma igreja foi perseguida pela sinagoga desde o início, como Caim perseguiu Abel, como Esaú perseguiu seu irmão Jacó, como José foi perseguido também pelos seus irmãos, e também como Davi foi muito perseguido por Saul. Então é assim que nós vemos no Antigo Testamento as figuras da perseguição dos judeus que não aceitaram o Filho de Deus ao verdadeiro Israel do Novo Testamento. E a partir daí, eles desenvolveram esse sistema religioso que nós chamamos de Talmud, e a partir desse código de leis, eles instalaram o ódio ao cristianismo. E essa guerra ao cristianismo foi marcada em todos os tempos com ações muito bem organizadas para impugnar a Igreja Católica. Mas como a Igreja estava cada vez mais apoiada pelos governos, pelo poder temporal, então com isso ela se expandiu, não obstante essa oposição dos judeus. Entretanto, eles agiram sorrateiramente, principalmente a partir do século XIII, para fazer com que a igreja fosse aos poucos impugnada, enfraquecida e também infiltrada para destruir o catolicismo na sua essência. Então quer dizer que nós devemos analisar tudo isso sem julgar a raça judaica, porque nós não somos antissemitas, enquanto pessoas que têm ódio aos judeus por eles serem da raça judaica. Ao contrário, nós amamos as pessoas que vêm da raça judaica. Mas nós compreendemos que a religião que eles adotam vai diretamente em oposição contra Deus. Então é aqui que vem essa confusão e é onde muitas pessoas defendem os judeus com unhas e dentes porque consideram que nós não podemos falar mal da religião deles, porque isso dá a impressão que nós estamos indo contra a raça deles. Mas uma coisa é a raça, a natureza das pessoas. Outra coisa é a sua posição religiosa, aquilo que eles creem. Porque de fato os judeus convertidos foram as pessoas que mais perfeitamente amaram e serviram a igreja. Enquanto que os judeus não convertidos, muitas vezes, foram aqueles que lideraram todas as perseguições e todas as revoluções que foram feitas para destruir a igreja.
Então é assim que eles vão instalando, através de diversos métodos, esse poder mundial que eles conseguiram estabelecer nos nossos dias. E é por isso que nós devemos aqui observar que o principal método usado para destruir o cristianismo foi o protestantismo. E o protestantismo nada mais é do que um sistema religioso criado pelos judeus para transformar o cristianismo católico em cristianismo noachida. Ou seja, a base de algumas leis, algumas regras, alguma moral, alguma observância, leva a Bíblia debaixo do braço e você está ótimo. Não precisa se submeter aos intercessores, quer dizer, o Papa, ou os bispos, ou os sacerdotes. É justamente para quebrar o sistema sacerdotal católico e introduzir o sistema sacerdotal judaico. Então é aqui que você percebe, né, que eles usaram desse método protestante e contaram com a ferramenta fundamental que é a maçonaria, que age como um instrumento eficaz, silencioso, discreto em todos os setores da sociedade. Então, em resumo, do ponto de vista religioso, os judeus obtiveram todo esse resultado através do protestantismo. E do ponto de vista social político, eles obtiveram esse resultado através da maçonaria. Então, quer dizer, eles destroem ou amenizam ao máximo a influência dos dogmas da igreja na sociedade e as suas repercussões políticas, ou seja, do poder temporal submisso ao Papa ou das facções políticas que estão em torno dos deveres para com a religião. E eles então começam pelo mundo das finanças, né, porque eles instalaram ali os bancos. Através do mundo das finanças, eles já vão estabelecendo aquele critério básico que a gente conhece, né, de dizer que quem paga a conta é quem comanda. Então, na medida em que eles têm o dinheiro, o domínio do sistema financeiro, então ali eles podem dizer o que é para fazer em cada setor da sociedade. Depois eles passam para o campo político, militar e jornalístico. Num segundo momento, eles entram na ciência, depois na educação e, por fim, eles chegam na religião. E foi assim que eles foram dando, passo a passo, aquilo que era necessário para entrar nesse poder, nessa dominação mundial. Agora, você observa bem que no século XIX, a Inglaterra era a maior potência anticatólica do mundo. Como que a Inglaterra se tornou esse reino anticatólico? Por quê? Porque primeiro eles deram entrada aos judeus através da Revolução de Henrique VIII, que colocou para fora o papado e os sacerdotes. Então, imediatamente ele coloca para dentro o protestantismo e os judeus. Os judeus organizam a finança e o protestantismo vai resolvendo o problema da religião. Mesmo que o anglicanismo pareça com o sistema católico, ele está com a alma impregnada das ideias protestantes. Então, esse anglicanismo vai servir de base para a formação da nova igreja do Vaticano II. Se você comparar bem, as religiões são idênticas. E a partir dali, a Inglaterra vai desenvolver esse sistema político e religioso que é o núcleo da formação de todo o sistema da nova ordem. Foi ali que eles fundaram os Estados Unidos da América, baseados em todo o sistema maçônico. Foi ali que eles instalaram todas as revoluções e financiaram a Revolução Francesa, a Revolução Russa. Tudo veio da Inglaterra. Então, foi através do protestantismo inglês e depois de outros sistemas protestantes mais discretos e disfarçados que se criou o ambiente propício
para o desenvolvimento das sociedades secretas. Por exemplo, a maçonaria, que na sua Constituição de 1738 vai dizer que eles trabalham por uma religião universal que deverá seguir os 7 princípios da lei de Noé. Isso está na Constituição feita por Anderson, 1738, portanto, a Constituição maçônica mais primitiva. Então ali você vê que a maçonaria já estava, desde o princípio, impregnada com esse desejo de instalar a religião mundial no Ashida. Então eles ensinam que todas as religiões são boas, mas eles também vão incutir na mente das pessoas que a crença na divindade de Jesus é uma idolatria. Então é aqui que você entende, por exemplo, o fanatismo dos testemunhas de Jeová, que vão na casa das pessoas convencer as pessoas que Jesus Cristo não é Deus igual ao Pai, mas que ele é simplesmente uma criatura emanada de Deus. Tudo isso tem um financiamento, tudo isso tem uma fonte. Essas religiões não são fundadas por acaso. Então, o protestantismo no Ashida, ele inventa a ideia de que você pode seguir Jesus Cristo sem a hierarquia da igreja, sem observar os dogmas, sem obedecer ao Papa e sem participar da missa daquele sacerdote. Ele nega toda e qualquer intermediação. Portanto, não tem nem sacerdote, nem rei, nem santos. Os pastores não são nada além de servidores daquelas pessoas e não mediadores entre Deus e os homens. Tudo isso é muito bem explicado nesse livro Israel e a Humanidade, que foi escrito pelo rabino Elias Ben-Amozeg, que vai dizer que nós devemos seguir, isso aqui foi no começo do século XX, e ele diz claramente, nós a partir de agora devemos seguir o catolicismo segundo a lógica de Israel. Então, um novo catolicismo que foi fundado no Vaticano II. Então, o objetivo da sinagoga é colocar o judeu, o povo sacerdotal, acima e a humanidade toda estruturada por essa moral no Ashida. Reunir todas as religiões para depois reconstruir o terceiro templo em Jerusalém, que seria o lugar mais sagrado na Terra. Então o padre Agostinho Lema, que é um judeu convertido do século XIX, ele resume essa ambição dos talmudistas, dizendo que para eles a missão do Messias não seria a regeneração do povo de Israel e da humanidade, mas sua missão seria simplesmente centralizar em Jerusalém todos os bens do mundo, de uma forma bem materialista mesmo, e fazer que estejam a serviço deles todos os povos vencidos e humilhados. E qual é o braço fundamental? A maçonaria, condenada pela Igreja em 1738 pelo Papa Clemente XII, para sempre. Então, quando o Papa Clemente XII condenou a maçonaria, ele disse, isso nós condenamos para sempre. Mas o documento Nostra Aetate, que é aquele documento feito no Vaticano II em 1965, declarava que os judeus não devem ser apresentados como reprovados por Deus. E ali nesse documento que você faz essa confusão da raça com a religião, como se nenhum judeu pudesse jamais se converter ao cristianismo. Você nasceu judeu, você tem que ter a religião judaica. É isso que está nesse documento aqui, Nostra Aetate. De tal maneira que se uma pessoa reprova a religião judaica como uma falsa religião, essa pessoa deve ser acusada como antissemita. Entretanto, o Concílio de Florença diz claramente que a Igreja ensina que todas as leis do Antigo Testamento, ou seja, a lei mosaica que se subdivide em cerimônias, sagrações, sacrifícios e sacramentos, todos foram instituídos para designar a futura graça que viria através de Jesus Cristo. Portanto, as pessoas que seguem essas leis, após a paixão de Cristo,
e que se submetem à observância dessas leis como necessárias à salvação, essas pessoas pecam mortalmente. E se uma pessoa, por exemplo, vai fazer orações lá no Muro das Lamentações, essa pessoa está cometendo pecado mortal. Por quê? Porque ela está seguindo cerimônias do Antigo Testamento. E qualquer um que observa circuncisão ao sábado ou qualquer preceito da lei antiga não pode participar da salvação de Cristo, a não ser que se arrependa dos seus erros, diz aqui o Concílio de Florença. Entretanto, hoje nós percebemos que, segundo a religião de Bergoglio, os judeus estão acima de todos, e quando o Messias de Israel vier, será ele mesmo, Francisco, ou então seu sucessor, se isso levar mais algum tempo, que irá receber esse Messias para dizer, eis aí o Salvador da humanidade. Então quer dizer que a missão que João Batista teve de anunciar o Messias dizendo, eis o Cordeiro de Deus, agora é representado por esses falsos papas que vão apresentar o Messias de Israel dizendo, eis o Salvador do mundo. E segundo o Rabino Simons, o Messias deverá erguer o terceiro templo em Jerusalém, deverá congregar todos os judeus na terra de Israel, fará o mundo entrar numa era de paz universal, dando fim ao ódio, à opressão e às doenças e às pandemias. Tudo isso vai acabar, porque ele vai chegar, Salvador do mundo. Como está escrito, uma nação não se levantará mais contra outra. Então quer dizer que todas essas guerras que eles mesmos promovem vão acabar. Porque eles mesmos vão dizer, agora chega de guerras, porque está aí o Salvador do mundo. Ele vai propagar o conhecimento universal do Deus de Israel e vai reunir toda a humanidade num só povo, como está escrito no profeta Zacarias. E segundo esse rabino, é fato histórico que Jesus não cumpriu nenhuma dessas profecias messiânicas. Portanto, ele não pode ser considerado um Messias, ele é um impostor e nós devemos abandonar qualquer tipo de referência a Jesus Cristo. Portanto, nós queremos denunciar aqui a maldade desse instrumento da nova ordem mundial, que se apresenta como Papa, e que há 3 anos assinou essa declaração para inaugurar esta religião universal noachida, e que está assim assassinando a Igreja Católica Apostólica Romana e proclamando uma nova religião, usurpando da autoridade que ele recebeu para se apresentar como Papa. E nós vemos claramente que ele está a serviço desses mesmos judeus que estão dominando toda essa situação, uma vez que eles, através desses passos, conforme nós explicamos, chegaram ao domínio mundial. E nós percebemos claramente que essa situação grave vai se instalando e é por isso que nós estamos num processo de nos tornarmos escravos desse sistema. Então essa denúncia é feita aqui para que as pessoas possam refletir, possam pensar, possam encontrar as respostas. Porque nós não estamos aqui simplesmente defendendo a nossa religião. Nós estamos defendendo a verdade, nós estamos defendendo a fé católica e nós estamos mostrando que toda essa impostura está sendo feita para colocar uma pedra definitiva no sepulcro da Santa Igreja fundada por Cristo. E é por isso, então, que nós temos que reprovar todas essas atitudes e perceber que sobre essa fachada de bondade, de tolerância e de fraternidade humana, existe um projeto muito bem elaborado para destruir a revelação do verdadeiro Deus. E para nos colocar a serviço de um Deus falso e de uma religião falsa que também está usurpando o nome do verdadeiro e glorioso Israel do Antigo Testamento. Então, com essa exortação, nós convidamos as pessoas a rezarem e a estarem vigilantes, porque o nosso tempo é muito grave
e as coisas estão próximas a acontecer. E uma vez que nós resistirmos a eles, nós seremos muito perseguidos. Mas nós temos a certeza de que Deus vai nos ajudar até o fim e nós sairemos vitoriosos diante de todo esse movimento de apostasia, de erro e de combate à fé. Que Deus nos ajude sempre. Amém.